cotovelo, falo aqui em nome do Hospital São Rafael. Dr. Marcos não vai poder estar hoje presente, então eu vou moderar a nossa discussão hoje com dois temas assim bem relevantes, que são as lesões parciais de alto grau, como tratar, e também os tipos de reparo. Vamos falar um pouquinho sobre fileira única, fileira dupla e equivalente transósseo. Para ministrar as aulas, a gente vai começar hoje com o Dr. Guilherme Sela, que tem mestrado, doutorado e é pós-doutorando pela Santa Casa de São Paulo, é preceptor da Santa Casa de São Paulo, e o Dr. Carlos Alberto, que é preceptor do Hospital São Rafael, também representa aqui o Hospital Aliança, que vai falar para a gente sobre os reparos, tá bom? A nossa primeira aula vai ser com o Dr. Guilherme Sela. O Guilherme, está preparado aí? Sim, tudo certo. Primeiro, queria agradecer o convite. Eu acho que essa oportunidade de estar sempre discutindo temas relevantes e a ideia que vocês têm aí de falar sobre esses temas de uma forma regular, seja a cada 15 dias ou uma vez por mês, é muito boa, porque isso nos facilita a atualização de todos os assuntos, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Compartilhou? Compartilhou, né? Compartilhou, pessoal. Tá, conseguem ver? Tá. Se Sim, professor. precisar, se quiserem, sei lá, interromper por qualquer motivo, podem interromper, tá? Fiquem à vontade. Até porque eu não consigo ler chat quando a gente compartilha a tela, né? Então, me foi pedido para falar sobre lesão parcial de alto grau, como tratar. E para mim é um tema extremamente interessante, porque foi motivo da minha tese de doutorado. Então, foi algo que eu já me interessei desde há muitos anos aí, e já tenho estudado há bastante tempo. Então, a gente tem que entender, primeiro, que a lesão parcial do manguito rotador causa bastante disfunção e dor no ombro. E essas dores são, em geral, piores do que as lesões totais do manguito rotador. As lesões parciais doem mais. Só que a incidência ainda não é um consenso na literatura, porque nós temos vários trabalhos que apontam porcentagens diferentes de lesões. O que nós sabemos? Primeiro, estudando a parte histológica do tendão no manguito rotador, a gente sabe que a face bursal do manguito rotador, ela contém bastante fibras tendinosas e que já tem uma organização paralela. Então, isso permite com que ocorra um suporte maior de forças tensionais da face bursal. E, portanto, é por isso que a gente encontra uma menor incidência dessas lesões parciais, né? As bursais, elas são em menor frequência. Na face articular, por sua vez, nós temos bastante tendões, ligamentos e a cápsula articular envolvida, e uma desorganização das células ali na região, o que leva ao aparecimento das lesões de 2 a 3 vezes mais comuns de encontrarmos nos nossos pacientes, né? Por que que elas ocorrem, essas lesões parciais, né? Os mecanismos intrínsecos, como pacientes idosos e principalmente aquela zona que todos nós conhecemos, que é a zona crítica de Códimo, por ser uma área hipovascularizada, leva a alterações degenerativas. Então, cortes histológicos mostram diminuição de celularidade da região, aumento do tecido conjuntivo desorganizado. Então, tudo isso pode favorecer intrinsecamente essas lesões do tendão. Mecanismos extrínsecos também são descritos, né? Quando a gente fala em lesão parcial bursal, a gente fala principalmente na síndrome do impacto, né? É o que nós aprendemos desde o NIA de 1972, quando ele descreve toda a fisiopatologia, a gente entende o porquê que vai acontecendo isso. E a face articular já é um mecanismo absolutamente diferente. É um mecanismo que envolve o ombro do arremessador, com torções específicas e repetitivas, tanto de tendão quanto de cápsula articular, envolvendo até e podendo envolver também a traumas agudos ou microtraumas de repetição em decorrência disso. Então, nós temos mecanismos intrínsecos e mecanismos intrínsecos. Normalmente, em pacientes jovens, abaixo de 40 anos, a gente percebe mais o mecanismo extrínseco, como os traumas, e os atletas de arremesso, que são os microtraumas, como algo mais prevalente e responsável por essa lesão. Já os pacientes entre 40 e 50 anos, de meia idade, os adultos de meia idade, a gente percebe um mecanismo extrínseco e as lesões traumáticas como fatores mais evidentes.
E os pacientes mais velhos, acima de 60 anos, os mecanismos intrínsecos, principalmente características degenerativas, são os que imperam como causa dessas lesões parciais do manguito. É só relembrando a classificação do que é a lesão parcial, todos sabemos da classificação de Ellman, que principalmente ela se coloca a lesão conforme a sua localização, se ela é articular, que é a mais frequente, a bursal, que entra em segundo lugar, e a intratendínea, que praticamente não existem trabalhos na literatura que falam sobre ela e ensinam é, os mecanismos dela, mas é sabido que essa classificação se divide em 3 graus, né? Grau 1, quando você tem uma lesão de até 3 milímetros, grau 2, quando você tem uma lesão de 3 a 6 milímetros, e grau 3 com lesões superiores a 6 milímetros. O trabalho de Ruotolo, de 2004, é um trabalho de anatomia bastante importante, e ele aponta para nós que a parte média do footprint do tendão supraespinal tem uma distância média, uma largura média de 12,1 milímetros. E também ele relata que, internamente, anatomicamente falando, a face interna do ombro, a face articular do ombro, possui uma exposição óssea natural, normal, do tubérculo maior. Então, terminando a superfície articular da cabeça do húmero, nós temos aí aproximadamente 1,5, talvez 2 milímetros de distanciamento com exposição do tubérculo maior. Então, a partir daí, a gente consegue fazer uma mensuração indireta de qual o tamanho da nossa lesão articular nas lesões parciais. Então, essa mensuração intraarticular é uma dica importante que facilita esse nosso entendimento artroscópico. É claro que a gente vai olhar o exame de ressonância antes, que já vai nos dar uma noção, mas muitas vezes entre a solicitação do exame de ressonância e a autorização da cirurgia, nós temos um período que depende aí dessa autorização, muitas vezes de convênio, e esse conhecimento a gente pode usar na cirurgia. A melhor forma da gente visualizar essa lesão, segundo o próprio trabalho de Ruotolo, é, na posição de cadeira de praia, por exemplo, ou até em decúbito lateral, tentar posicionar o ombro numa flexão de 30 graus, uma abdução de 30 graus, faz com que ocorra uma abertura bastante importante aí dessa região e que facilita a nossa mensuração de quantos milímetros está exposto e mais ou menos quanto isso representa a porcentagem. Quando a gente fala de lesão parcial bursal, aí fica um pouco mais fácil, né? Porque nós temos uma visualização do espaço subacromial e nessa visualização a gente consegue identificar o folheto bursal e conseguimos mensurar até com um probe milimetrado, alguma forma, a gente consegue mensurar qual que é o tamanho dessa lesão. Quando a gente fala da lesão intratendinosa, a gente não consegue perceber no intraoperatório se temos uma lesão articular, porque não vai ter, nem bursal, e na ressonância a gente percebe que existe uma falha ali entre os dois folhetos. E é descrito o que a gente pode fazer, o chamado sinal da bolha, que é quando você identifica um possível lugar de lesão, coloca uma agulha, injeta um ar e esse ar ele expande a região do tendão. Depois, com probe, você percebe que ali é o local da região. Então, é uma forma indireta da gente perceber. Esse sinal da bolha foi descrito inicialmente por Burkhardt e pode nos auxiliar. Essas lesões são bastante raras, mas quando elas acontecem, é um ponto de localização importante. Bom, em relação ao tratamento, né, e acho que a gente mais vai discutir, que eu vou expor aqui, é um assunto bastante discutido na literatura, e não há um consenso sobre qual a melhor técnica. O que nós sabemos é que lesões de até 50% da lesão, da espessura do tendão é de tratamento conservador, tá? E vai bem com tratamento conservador. Vários trabalhos apontam para isso. E o tratamento conservador como? Alongamento de cápsula posterior, fortalecimento do tendão, uso de anti-inflamatórios, a mudança de hábito, né? Porque às vezes esses pacientes são arremessadores, isso pode atrapalhar, enfim, tem que tentar mudar a dinâmica do arremesso, ou o uso de corticoide, como é descrito. Oi, alguém interrompeu? Desculpa. Não, acredito que é falha no microfone de alguém. Pode continuar, professor. Tá bom. Então,
O tratamento conservador ele é voltado para as lesões menor do que 50%, né? E por que operar os pacientes ou indicar o tratamento cirúrgico nas lesões acima de 50%? Existe um potencial de progressão, dois trabalhos aqui, um da década de 90 e outro dos anos 2003, que do Fukuda, todo mundo conhece o autor, ele aponta que, e até ele apontava que existia essa progressão, e o trabalho recente de Tsushuya, de 2021, aponta que até nos pacientes assintomáticos essa progressão pode existir em 8,4% das vezes. Então, fica o alerta do acompanhamento desses pacientes, eventualmente, que possam ter alguma dor e ser identificadas essas lesões, porque sabemos que pequena parte, mas alguma parte dessas lesões, elas evoluem para uma lesão completa no decorrer do tempo. Já em 2010, o MOL e os colaboradores apontam que essa progressão pode chegar a 40% das vezes. Então, esta taxa de progressão e biomecanicamente também alguns artigos apontam para nós que lesões superiores a 50% elas não aguentam muito tempo, é que fazem com que a indicação do tratamento cirúrgico ganhe força. Quando fomos estudar a respeito das técnicas, o que a gente encontrou, basicamente? O debridamento artroscópico, ainda alguns autores, você vê que o próprio Godin, em 2015, né, o autor brasileiro lá de Belo Horizonte, o Godin, o Gleidson, ele publica um artigo dizendo como uma possibilidade de tratamento nas lesões superiores a 50%, tá? Então ainda é uma opção, embora eu particularmente opto pela técnica ou a técnica que eu chamei de RPCL, que é reparo após completar a lesão, que é basicamente você completar a lesão parcial, retirar aquele tendão ainda que está íntegro, intacto, eh, transformando-a numa lesão completa e a partir daí você consegue fazer uma sutura, seja ela de sutura simples ou dupla, até conforme o Dr. Carlos vai falar a seguir. E vários outros trabalhos na literatura apontam como ainda possibilidade essa técnica aí. Depois eu vou falar algumas vantagens e desvantagens de cada uma. A outra técnica foi descrita mais recentemente, né, do que a primeira. A primeira foi descrita em 1987 pelo Fukuda, e a técnica de reparo transtendão foi descrita inicialmente pelo Snyder em 2003, que é chamada, nós chamamos de RTT, que é o reparo transtendão. Muitos outros autores reproduziram esta técnica e depois, estudando na literatura, percebemos que existem 4 tipos de técnicas diferentes de reparo transtendão. A do Snyder é essa que está ilustrada aqui, exatamente desse jeito, e vocês depois vão entender, eu vou falar a respeito sobre o porquê dessa protuberância que tem aqui após o reparo. Falando sobre a técnica do reparo após completar a lesão, quais são as vantagens da técnica inicial descrita pelo Foucault em 87? A vantagem é porque nós temos uma melhor visualização da lesão. A partir do momento que a gente amplia o espaço a trabalhar, a gente consegue ter uma visão melhor da anatomia da lesão. Então, a gente consegue utilizar diversos tipos de técnica de sutura e o tempo cirúrgico ele é menor, porque você já chega, já faz a limpeza, já abre aquela lesão e você consegue fazer a sutura. A desvantagem. Existe na literatura vários questionamentos sobre a questão da restauração do footprint. Será que esse footprint é restaurado completamente a partir do momento que você completa a lesão? E a grande discussão também é sobre a retirada desse tendão que ficou sobressalente, seja ele dorsal, seja ele articular. Poxa, se ele estava lá e não estava lesionado, valeria a pena nós retirarmos esse tendão ou mantermos ele lá? Então, essa é a discussão na literatura sobre este tipo de técnica, a RPCL. Sobre a técnica transtendão, a RTT, quais são as vantagens? A vantagem é a restauração do footprint. Teoricamente, isso daí é uma vantagem, você restaura a anatomia normal, dando um suporte biológico e biomecânico melhor. E aí nós temos alguns autores, muitos conhecidos justamente por estudos biomecânicos, como Mazoca, mas aqui especificamente esses outros autores, Gonzalez Lomes, Peter, Seth e o Ono, que estudaram bastante a parte biológica e dão ênfase a uma vantagem biologicamente e biomecânica desse tipo de sutura. Desvantagens é o maior tempo cirúrgico, não é uma técnica
muito fácil de se fazer, exige um treinamento, exige um pouco de paciência, ao mesmo tempo que o ombro pode ir inchando conforme o tempo vai passando e vai dificultando a técnica. Nós temos uma menor visualização da lesão, porque parte daquele tendão ainda está presente, então a gente não consegue ter uma boa visão do tamanho da lesão. E alguns autores apontam a possibilidade de rigidez pós-operatória em decorrência desse tipo de técnica. Então, a literatura é diversificada, esse aqui é um resumo da literatura de todos os trabalhos a respeito do assunto. Muitos trabalhos colocam uma única avaliação clínica, um segmento pequeno. Alguns trabalhos colocam um segmento pós-operatório maior, aí de 2 até 10 anos, para saber o que aconteceu com essas técnicas ao longo dos anos, saber qual delas é melhor. E alguns trabalhos até mais de uma avaliação. O que é importante, o que é comum em todos esses trabalhos? Eles utilizam o UCLA e o score UCLA e o score constant de forma rotineira nas suas avaliações. Vamos dizer qual que é a nossa técnica do transtendão. Então, aqui é o ombro direito, uma visão posterior. Embaixo aqui é a cabeça do húmero, na esquerda a gente vê o cabo longo do bíceps e em cima a gente vê a face articular do manguito rotador com a lesão parcial articular, que é a lesão mais comum, né? Então, olhando o vídeo por trás aqui, pela visão posterior, primeiramente o shaver fazendo uma abordagem pontual e limpando o tubérculo maior. Depois, a gente alça a face articular da lesão, tá? E isola isso com fio para reparo. Depois a gente vai para a bursal, onde a gente coloca a âncora, e no momento da passagem da sutura, é muito importante dizer que a gente reduz a face articular. Então, nesse momento, o fio verde aqui está sendo tracionado e a sutura começa a ser realizada através da pinça aqui, da Scorpion, da pinça, para que a gente possa realizar o tipo de sutura. Então, desta forma, a gente reduz o folheto articular e depois, fazendo, nesse caso aqui, uma âncora lateral, para que a gente consiga ter um bom fechamento e uma boa restauração do footprint, né? Então, essa técnica que foi a proposta por nós, dessa redução do folheto articular, e depois eu vou explicar as outras, como elas são feitas. Já essa técnica, que é o reparo após completar a lesão, é a técnica tradicional, descrita lá por Fukuda em 87. Então, nós temos a lesão parcial articular, a destruição, a remoção de toda a parte tendinosa. Você vê que aqui o shaver está posicionado para o tendão, diferente da outra técnica que só estava posicionada para o tubérculo maior. A visão subacromial, mostrando então a lesão completada, né? A introdução da âncora e a realização depois da sutura com os pontos escolhidos aí, como fileira simples ou fileira dupla, aí vai depender da opção de material de cada um e da opção de cada um. Nesse caso foi feita a face a ponto mesoalha modificado e aí o fechamento total da lesão. Então as duas técnicas são essas. Esse assunto, como eu disse no começo, motivou a minha tese de doutorado, e isso fez com que nós estudássemos bastante do assunto e fizemos pelo menos 2 publicações, a terceira ainda está por vir, um outro método, mas 2 publicações, a primeira delas agora publicada em 2021. Nós operamos 39 pacientes com lesão parcial articular, todas as lesões com lesões superiores a 50% da espessura do tendão, ou seja, todas de indicação absolutamente cirúrgica, e neste primeiro trabalho nós seguimos por até 2 anos esses pacientes. Então, os 39 pacientes operados, pelo menos 2 anos de seguimento pós-operatório. Dividimos os 39 pacientes em 2 grupos, o grupo 1 pela técnica transtendão, era composto por 19 pacientes, o segmento de 2 como mínimo, né, até 12 anos, uma média de segmento de 5,5 anos, 68% dessa casuística era do sexo masculino e uma média de idade aproximada de 48,5 anos. No grupo 2, foi a técnica do reparo após completar a lesão. A gente tinha 20 pacientes, segmento médio de 4,4 anos, variando de 2 a 13 anos, com um pouco mais da metade do sexo masculino. E a média de idade muito similar, 52 anos, em relação a outro grupo. Estatisticamente, os 2 grupos eram semelhantes, tá? Em termos de sexo, dominância, idade,
Então, eles foram comparados de forma estatisticamente idênticas, né? Quais foram os resultados? Bem resumido o trabalho, quais foram os resultados? O UCLA médio foi de 32,4 pontos após 2 anos. O tempo de reabilitação foi de 6 meses, e esse é um dado importante por causa da possibilidade de rigidez pós-operatória. Não houve diferença estatística entre sexo, dominância ou idade, né? Tivemos 3 complicações, 2 capsulites adesivas e um paciente com dor pós-operatória. E no grupo 2, que é o reparo após completar a lesão, o UCLA médio se manteve exatamente igual, 32,4 pontos, exatamente igual do que o grupo 1. O tempo de reabilitação realmente foi um pouco mais rápido, 5,2 meses, enquanto o outro grupo foram de 6 meses, porém isso não foi estatisticamente significante, tá? Então não podemos afirmar neste trabalho que a técnica RTT dá a rigidez, embora o tempo de reabilitação seja um pouquinho mais demorado mesmo. E também, nesse caso, não houve diferença estatística entre essas variáveis. Tivemos 2 complicações, uma capsulite adesiva e um caso de dor pós-operatória. Na comparação dos 2 grupos diretamente, o UCLA médio foi igual, não houve, a variabilidade não houve uma diferença estatística, e o tempo de reabilitação, como eu disse, também não. Então, após 2 anos, grupos iguais, os pacientes chegam a 2 anos exatamente iguais, não tendo uma preferência de técnica após 2 anos. Passados mais 4 anos, resolvemos pegar os mesmos pacientes e reavaliá-los agora após 6 anos de pós-operatório. Por isso que eu falei que é um estudo que envolveu pelo menos aí 6 anos de bastante análise, né? Então, o grupo 1 se transformou no grupo 3, porque é o mesmo grupo. Dos 19 pacientes, eu consegui contato com 18 pacientes, então houve uma perda de 5,3%. Desses 18 pacientes, a média de segmento subiu para 8,8 anos, 66,7% sexo masculino e uma média de idade de 52,2 anos. O grupo 4 é a evolução do grupo 2, é o mesmo grupo. Consegui contato com 16 pacientes dos 20 inicialmente, houve uma perda de 20%, mas isso não foi relevante estatisticamente, então viabilizou o trabalho. Dos 16 pacientes, a média de segmento foi de 7,6 anos, com um pouco mais da metade aí dos pacientes do sexo masculino e uma média de idade de 55,3 anos. Quais foram os resultados desse grupo 3? Então, estamos pensando agora com 6 anos de pós-operatório. O UCLA médio subiu um pouquinho, de 32,4 foi para 33,8 pontos, e nesta segunda avaliação, após 6 anos, nós tivemos a oportunidade de fazer o Constant. Qual que é a grande diferença do score Constant para o UCLA? É a mensuração da força. A mensuração da força no Constant, ela é realizada e tem uma importância bastante grande, correspondendo a 25% do score. Então, conseguimos realizar esse Constant na segunda avaliação, aí após 6 anos, não foi realizada na primeira avaliação, e o Constant médio desse grupo foi de 91,9 pontos. E o que chamou a atenção foi que existiu uma diferença estatisticamente significante para a força média quando o lado dominante foi operado. Então, o lado dominante sendo operado, esta técnica ela foi superior ao lado não dominante. Depois a gente vai comparar os grupos. O grupo 4, que é a evolução do grupo 2, né? A técnica reparo após completar a lesão. O UCLA média subiu um pouco menos do que estava antes, foi para 32,9 pontos. E o constant médio ele é menor do que o grupo 3, ele é 86,8 pontos. E a força média, ela não foi estatisticamente significante, mas parece ter uma tendência estatística de que pacientes mais jovens têm mais força, o que é fácil da gente entender o porquê, né? Mas talvez o N tenha sido insuficiente para a gente firmar e dizer que isso realmente acontece. Agora, o que chama atenção é que a força desses pacientes, pela técnica de reparo após completar a lesão, ela é menor, em média, do que a força quando a gente utiliza outra técnica. A comparação direta dos 2 grupos é o que eu estava falando. O UCLA não houve diferença estatística e o Constant houve um menor Constant no grupo de reparo após completar a lesão, muito provavelmente por causa da força menor em comparação com a força dos pacientes submetidos à técnica transtendão. Quando ainda a gente compara agora a mesma técnica, então a gente está comparando o grupo
avaliado após 2 anos e o mesmo grupo avaliado após 6 anos de segmento. Não percebemos diferença estatística no UCLA. Quando comparamos o grupo 2 com o grupo 4, que é a técnica de reparo após completar a lesão, também não percebemos diferença estatística nessa evolução. Portanto, o que a gente consegue afirmar aqui é que, independente de 2 anos ou 6 anos, ambas as técnicas melhoram e mantêm-se e esses pacientes mantêm-se bons, né? Isso é um dado muito importante. Quando a gente fala biomecanicamente, e aí aqui uma discussão sobre a literatura, né, e os resultados dos nossos trabalhos. A comparação mecânica das duas técnicas, a gente percebe na literatura que a técnica transtendão tem vantagens biomecânicas, tá? O trabalho de Gonzalez Lomes dizem que quando você faz a técnica RTT, para você ter uma falha de sutura, uma nova rotura, é necessário 2 vezes mais força para romper quando você se utiliza dessa técnica, em comparação com a técnica repara após completar a lesão. Então, o Mazoca aponta que esta técnica transtendão, ela mantém as propriedades biomecânicas de um tendão intacto. Então, é algo muito interessante você pensar que você consegue fazer uma técnica e biomecanicamente ele parece realmente, vários trabalhos apontam que ele é superior em relação a isso. E também dá mais força, né? Para você, para falhar um reparo transtendão, é necessário 4 vezes mais força do que para falhar um reparo pós completar a lesão. Isso foi a conclusão de um outro trabalho do Peters em 2010. Então, a conclusão do SET em 2013, numa revisão sistemática, é que a sutura transtendão tem maior resistência à falha do que em comparação com o reparo após completar a lesão. A nossa avaliação, a nosso trabalho, a segunda avaliação, a gente percebe que a força realmente é maior nesses pacientes, quando a gente utiliza a técnica transtendão. Então, a nossa hipótese é que a preservação do tendão nativo nos traz características biomecânicas melhores e força melhor para esse paciente. Em relação à força, poucos trabalhos falam efetivamente, discorrem efetivamente sobre essa variável. Esse trabalho de 2009, o Alex Castanha, todos nós conhecemos, né? O Alex Castanha, italiano, ele diz que existe um aumento de força no trabalho dele, mas ele não menciona qual foi o quanto de força que esses pacientes atingiram. Quando a gente olha para os estudos de reparo após completar a lesão, o Castanha disse que parece que teve um pequeno aumento de força também. Eu mesmo falei com ele pessoalmente a respeito desse assunto e ele disse que a impressão que ele tem é que existe um pequeno aumento de força na comparação do pré com pós-operatório, mas ele não mensurou, então não dá para dizer. O Fama e colaboradores, em 2021, publicam um artigo e diz que a força desses pacientes aumentaram de 4,4 para 9,9. Então, nos pacientes dele, houve um aumento de força também, mas não fez uma comparação com a outra técnica, né? Já o Deutsch, em 2007, diz o contrário. Diz que os pacientes dele diminuíram a força com a utilização da técnica do reparo após completar a lesão. Então, a literatura, a gente acaba encontrando coisas um pouco controversas, mas a impressão que dá é que sempre tem um aumento de força, mas na comparação direta o transtendão é melhor. O fato é que todos melhoram o score constant, todos ficam bem. Eu mencionei antes as diferenças de técnicas da transtendão. Então, o Snyder foi o primeiro a descrever a técnica em 2003. E o que ele descreve? Ele descreve no livro dele, né, porque foi ali que ele descreveu a primeira vez, ele descreve que ele deve ser colocada a âncora medial no tubérculo maior, passado os tendões do folheto e abaixando esse tendão contra o tubérculo maior. Ele não menciona, em hipótese alguma, em todas as descrições que ele fala, ele repete essa técnica em 2004, no ano seguinte, ele não menciona a redução do folheto articular. Então, muitas vezes, as discussões apontam para as diferenças de tensões entre a face bursal e a face articular. Podem levar a algumas alterações, não só como rigidez, como rerotura. E essa técnica do Snyder é replicada em diversos outros trabalhos, tá? Da mesma forma, sem a redução do folheto articular.
Ela não reduz o footprint e existe essa diferença de tensão entre essas porções que eu mencionei. Um segundo autor, o Brookmeyer, em 2008, ele também descreve uma técnica diferente. E essa técnica ela é bem diferente mesmo, porque ela não se utiliza de âncoras. Ele reduz o folheto articular em comparação com o bursal, mas ele sutura o folheto articular no bursal. Qual que é a desvantagem, ao meu ver, desse tipo de técnica? Não tem cicatrização óssea nenhuma, porque a redução ocorre como referência da face bursal e não, e não do footprint. Então, eu não restauro o footprint. Essa é a técnica de Brookmeyer. Terceira técnica, a técnica de Spencer, 2010. Ele reduz o folheto articular, coloca a âncora, mas ele coloca o nó dessa sutura entre os folhetos articular e bursal, o que provoca dor, ele mesmo menciona isso, e a possibilidade, aí eu que coloquei como uma possibilidade na discussão, como possíveis roturas pelo atrito entre os folhetos e o nó. O que que nós fazemos diferente? Nós reduzimos o folheto articular em referência ao folheto articular, ao folheto bursal, e colocamos a âncora na tentativa de restaurar o footprint e não diminuir as tensões entre os dois folhetos. Tá? Acreditamos que isso aí seja um método mais anatômico possível. Essa técnica foi publicada em 21, foi já no primeiro artigo. Sobre a rigidez que a literatura aponta na técnica transtendão. A rigidez articular, o Loy, o Burkhardt e o Rupert, em 2009, falam que tem uma rigidez de 13,5% de pós-operatório. Chegaram até a modificar o protocolo de reabilitação, colocando uma mobilidade precoce para esses pacientes, para evitar essa rigidez de tão importante que eles consideraram que ela fosse. Né? Então, eles já no primeiro dia pós-operatório já colocam o paciente para fazer elevação e rotação lateral. Tá? Já o Mihata, em 2015, ele diz que esta técnica diminui a rotação lateral dos pacientes dele também. Então, alguns autores apontando para esse lado, né? O que diz as outras técnicas transtendão? Tanto o Brookmeyer quanto o Spencer não relatam casos de rigidez. Eles falam de dor, mas não falam de rigidez. A nossa técnica, nós tivemos um caso, o caso 6 do grupo 1, que estava com o UCLA 22, teve uma dificuldade, mas ele não aderiu à fisioterapia, ele não fez fisioterapia. E realmente nele nós não conseguimos fazer a segunda avaliação. Então não podemos dizer que esse caso evoluiu para alguma rigidez ou não, porque não foi feito a segunda avaliação. No que diz respeito à fisioterapia, ele realmente não aderiu, não fez a fisioterapia após 2 anos, disse que não faria fisioterapia, pois não acreditava em fisioterapia. Dor pós-operatória. A literatura fala bastante sobre esse desbalanço de força entre a face bursal e articular. Então, o Wolff, em 2006, aponta como dor e rigidez, e a técnica do Snyder, o Alex Castanho, em 2009, aponta como responsável por 41% de dor residual, provavelmente por causa desse desbalanço bursal e articular que eu falei. Nos nossos casos, nós tivemos uma dor nesse mesmo caso 6, que foi aquele caso que não fez a fisioterapia, ele não fez a segunda avaliação, não sabemos dizer o que aconteceu. Também tivemos um caso, o caso 15, teve uma dor inicial, mas após 4 anos, na segunda avaliação, ele já não estava mais com dor. Falando ainda sobre dor e a técnica de reparo após completar a lesão, um caso nosso teve dor de pós-operatório, mas também não realizou a segunda avaliação, então não sabemos dizer o que houve. Falando sobre rerotura, que é um outro assunto bastante discutido, nós temos um trabalho do Stewart, 15 pacientes, um caso de rerotura e um trauma após 8 anos. Os nossos casos de transtendão não houve rerotura, embora 2 casos insatisfatórios. No caso 6, a gente teve uma ressonância normal, e o caso 15 teve uma dor, uma melhora da dor após 4 anos em movimento normal. Fama não teve nenhum caso de rerotura, o Deutsch nenhuma evidência de rerotura, o Kamati 12%. Então vejam que a literatura ela é esparsa e muitos autores nem comentam a respeito dessas possibilidades de complicação. Quando a gente faz uma comparação direta entre as duas técnicas, não há diferença entre a rerotura segundo o Katagin e segundo o ONU,
o reparo pós completar a lesão, nós temos quase 3 vezes mais de re-rotura em comparação com a técnica transtendão, tá? E o Shin, em 2012, fala em 8,3%. Vários trabalhos apontando que os scores são iguais, todos excelentes e bons, tá? Na grande maioria das vezes. E nessa revisão sistemática de 2023, até tivemos a felicidade do nosso trabalho ser citado nessa revisão sistemática, entre os 7 trabalhos escolhidos em mais de 1.000, apontam que não há consenso em qual que é a melhor técnica, os scores são semelhantes, a cicatrização parece parecida e os níveis semelhantes de rotura também são. Então, como conclusão, o que que nós podemos dizer sobre toda essa revisão de literatura, a nossa experiência a respeito do assunto? É uma técnica que atinge bons e excelentes resultados, entre 2 e até 6 anos, não tem diferença na recuperação pós-operatória em termos de evolução, de ganho de mobilidade, não tem diferença entre a primeira e a segunda avaliação, eles se mantêm bons por até 6 anos, e a força média é maior no lado dominante dos pacientes submetidos à técnica transtendão quando comparados à técnica de reparo após completar a lesão. Desculpa, o assunto é bastante extenso, eu tenho muito mais coisa que deveria falar, devo ter passado até um pouco do tempo, peço desculpa por isso, mas é que realmente é um assunto que a gente acabou estudando bastante, gosta do assunto, então a gente acaba se alongando um pouco mais. Vou sair aqui. Bom, parabéns pela aula, doutor Guilherme, foi uma excelente aula, obrigado pela apresentação. Lembrando a todos que a gente está tendo a sessão gravada, tá? E depois vai ser colocado no nosso canal do YouTube, certo? E agora eu queria abrir para questões, dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ser pelo chat ou abrir o microfone e perguntar, tá bom? Jorge, tá me ouvindo agora? Agora sim, Papa. E ainda você não está em Eu casa, já né? Que vi eu tô percebendo aqui. seus comentários. Aí você, mais Beto, Perguntas, aproveitando que eu não podia me fala, Moreira. defender, As mas perguntas vão ser agora. agora ou no final? Hein? As perguntas vão ser É agora ou no isso. final? Eu É isso acho que eu que quero saber. poderia. Vamos fazer uma pergunta agora? Porque senão fica muito distante, você termina perdendo alguns detalhes. Eu acho que é uma coisa mais objetiva, né? Primeiro, elogiar a aula. Excelente aula. Muito boa, trazendo princípios técnicos, inclusive que muita gente desconhece. Eu mesmo tinha fiz a minha hoje em dia eu prefiro completar a lesão há algum tempo, exatamente porque alguns pacientes que eu fiz com reparo do tendão evoluíram com dor no pós-operatório, evoluíram com algum grau de rigidez, apesar de que pacientes também que a gente completa a lesão evolui com ruptura. E essa característica das técnicas que o colega trouxe esclareceu muita coisa a respeito dessa dor pós-operatória e das possíveis rigidez que a gente possa ter. É mais ou menos sobre isso. Falar Então, dessa dor, a dor do pós-operatório, de quando você faz a sutura do tendão. Então, na nossa experiência, a dor, ela ocorreu tanto no caso do reparo após completar a lesão, quanto no caso transtendão, né? Ela aconteceu nas duas coisas. A gente tenta descobrir o porquê que um paciente está com dor. No primeiro paciente da técnica transtendão, nós chegamos a fazer a ressonância dele e a ressonância estava absolutamente normal. Então você fica, poxa, por que que isso aconteceu? Se você tem uma ressonância normal, não teve uma nova re-rotura e aconteceu dor, uma explicação que a literatura nos traz é a respeito do quanto se traciona o folheto articular, né? Então, muitas vezes as retrações são diferentes, é muito difícil você ter uma amostra extremamente uniforme, onde você pega todos os pacientes com o mesmo tanto de retração. Então, quando você
reduz o folheto articular, o cuidado maior é você pegá-lo somente o folheto articular e não pegá-lo junto com o folheto bursal. Porque muitas vezes, quando isso ocorre, ocorre essa diferença de tensão, e essa diferença de tensão, vários trabalhos apontam como causa de dor pós-operatória. Então, muitas vezes, o que acontece nessa técnica transtendão é a dificuldade de conseguir isolar somente o folheto articular, às vezes quando ele está muito retraído. Então, é uma dificuldade técnica mesmo, que normalmente o que que eu faço? Quando você tem uma retração muito grande, eu estou falando aí de 1,5 centímetros, 2 centímetros, em vez de puxar o folheto articular, eu completo a lesão, tá? Porque isso diminui essa chance desse desbalanço de forças tensionais. É mais por isso. Agora, quando o folheto articular está com uma retração de até 1 centímetro, muitas vezes isso não dá dor pós-operatória. E o cuidado é que você pegue apenas o folheto articular nessa redução. Se você optar por fazer a técnica que o Snyder descreveu, essa dor aumenta muito. E o Alex Castanha aponta em até responsável por 41% de dor pós-operatória por causa da não redução do folheto articular. Então, após toda essa leitura e revisão da literatura, o que a gente percebe é que a redução tem que ser bem feita, mas há limites. Se a redução for de retrações superiores a 1,5%, 2%, é melhor completar a lesão. Isso aí. Ô, Lisboa, alguma questão mais? Não, não, não. Alguém, alguma pergunta a mais? Compartilhando aqui, viu, Diógenes? Ok. Agradecer, doutor Guilherme, mais uma vez pela aula, pela explicação, a pergunta do doutor Lisboa. A gente vai dar seguimento aqui com o doutor Carlos Alberto agora, falando sobre os tipos de reparo. Está aparecendo aula aí? Não. Não, Não, ainda ainda não. Deixa eu compartilhar alguma coisa. A tela está compartilhando, Diógenes? Não tá não, Carlos. Eu parei de compartilhar a minha, né? Eu acho que sim, sim. encerrou. Eu acho que Tá. sim. Deixa eu, agora eu acho que eu consegui localizar. Eu acho que agora vai. Ah, é, agora foi. Ah, agora foi. Acho que agora está indo. Boa noite, todo mundo. Parabenizar, Guilherme, pela excelente apresentação, pelo didático. Eu sempre falo que é difícil falar depois de um grande professor, mas eu vou tentar Imagina, obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui. ser bem objetivo aqui na minha apresentação. Eu, como o Diógenes já falou, eu faço parte desses dois hospitais aqui, o Hospital São Rafael, o Hospital Aliança, aqui em Salvador, e o nosso serviço de ortopedia, meu grupo de ombro, com Diógenes, Joilton, Paulo Robasi e Raimundo Lisboa. Não há qualquer conflito de interesse nessa apresentação, é ao contrário da apresentação de Guilherme, que foi uma apresentação de muito conhecimento teórico. A minha é uma apresentação de cunho um pouco mais prático, que é para falar de técnica cirúrgica. O reparo do manguito rotador, a lesão em dupla fileira e fileira simples, eu vou tentar falar um pouquinho do básico, porque existem algumas pessoas que não são cirurgiões de ombro aqui na sala, tem residentes, tem fisioterapeutas. O que é que diferencia? A fileira simples é quando você coloca uma fileira lateral de âncora e prende o tendão. E a fileira dupla é quando você coloca uma fileira mais na parte interna do osso, outra na parte mais lateral, e prende o tendão em duas filas, digamos assim. Isso aqui, grosseiramente, diferencia as duas técnicas. Como o Guilherme ressaltou, o manguito rotador ele se prende em uma área, aqui no tubérculo maior, né, uma área que é um pouquinho lateralizada em relação à borda da cartilagem, e o grande tendão que compõe o tubérculo maior é o infraespinal. Ele representa
aproximadamente 70% a 75% da inserção na porção superior e póstero superior do tubérculo maior, e uma parte menor, trapezoidal, aqui na frente, já perto do tubérculo, do sulco intertubercular, que é a área de inserção do músculo supraespinal. Então, quando a gente fala em reparo em dupla fileira, geralmente a gente está falando desses dois tendões, da porção um pouco mais anterior, que é do supraespinal, e da porção um pouco mais superior, que é do infraespinal. Há muito tempo se discute a cicatrização do manguito rotador e o papel do reparo nessa cicatrização. Então, falando um pouco da história, esse é o clássico trabalho do Christian Gerber, um trabalho de 1994, em que ele mostrou que o tipo de sutura que ele testou que melhor resistia às cargas cíclicas era uma modificação do Mason Island. Ele já chamou a atenção que essa era uma boa opção para reparo do manguito rotador, que pouco se discutia na literatura sobre a importância das propriedades mecânicas dos reparos, especialmente naquelas lesões grandes com retração do músculo e osteopenia associada. Então, ele já chamava a atenção que o tipo de reparo era importante para definir o prognóstico da cicatrização do tendão. Em 2000, Burkhardt já pensando nas formas de fixação e de reparo, esse aqui é um desenho do Burkhardt mostrando a fixação sem nó, né, já pensando na dupla fileira, e foi fortalecida por esse trabalho aí. Em 2001, esses autores lá, o serviço de J.P. Warner, lá em Massachusetts, com a Praleva, Maria Praleva, mostrando que o tendão se seria uma área que ela definiu como footprint, a área de pegada do tendão no osso, e que as técnicas de fixação do manguito rotador originalmente preenchiam muito pouco dessa área de inserção tendinosa. Quase todas elas, as técnicas que ela comparou, apenas só 65% a 67% de preenchimento da área de reinserção de tendão, exceto a sutura transóssea simples, que conseguia uma área de preenchimento de 85% do manguito rotador. Esses dados talvez tenham sido o start para que se tentasse mudar essa reinserção do manguito rotador no tubérculo maior. E aí, esses autores foram alguns citados, inclusive, na aula anterior, esse grupo, o Millet do Colorado, o Mazzocco, o Carlos Ganchi, lá da Califórnia, eles publicaram os primeiros artigos falando da dupla fileira ou a conexão de âncoras com uma nova técnica do manguito rotador. Então, historicamente, esse trabalho de 2004 e 2005 desses autores foram os primeiros a publicar técnica em dupla fileira. Na minha experiência pessoal, isso foi uma mudança de direção em minha vida, essa primeira das várias visitas que eu fiz lá a Burkhardt, em 2005, quando ele falava de coisas que realmente eu nunca tinha ouvido falar, dupla fileira com convergência de margem, dupla polia, double row, coisas que eu não conhecia, nunca tinha feito. Naquele tempo, as informações de literatura, no começo dos anos 2000, ainda não eram tão eficientes como são hoje. Então, esses artigos, às vezes, demoravam um pouco ainda para chegar a nós e o conhecimento ainda não estava tão difundido como é hoje. E já em 2006, com a ILO, o Burkhardt já publicou técnica de dupla fileira também. Esse clássico trabalho também do Tibone, lá da Califórnia, com Edu Park, que é o autor principal, que foi o primeiro trabalho falando do reparo equivalente transósseo, que seria aquele que, teoricamente, teria melhor fixação do tendão do manguito rotador ao osso. Então, esses são os trabalhos clássicos de literatura falando sobre duplo fileira, além desse trabalho do Burkhardt falando também da double polar, que foi já de 2007. Então, essa foi a sequência. Começo dos anos 2000 até a segunda metade, ali, 2007, 2010, que se desenvolveram as técnicas que hoje predominam para reparo em dupla fileira do manguito rotador. Isso seria uma mudança de paradigma em relação aos reparos em fileiras simples que eram feitos até então e que foram motivados não só pela pequena área de contato mostrada ali por lá para a leva, como pela alto índice de falha em reparos do manguito rotador, que a literatura mostrou, e por incrível que pareça, com todos os avanços que a gente tem, continua mostrando.
Quando a gente pensa em reparar o manguito rotador, qual é o tipo de reparo ideal para a cicatrização? É um reparo que não tenha tensão no tendão, né? Aquele tendão que tem uma boa elasticidade, que a gente consiga, nesse reparo, otimizar a biologia de interface para cicatrização tendão-osso, visto que o tendão cicatriza no osso, né? Então, um bom contato, uma boa estabilidade, um bom aporte sanguíneo são as formas da gente otimizar essa biologia, né? Temos um reparo inicial firme, com grande força de fixação. A gente brinca que, quando o reparo não é muito firme, o reparo rompe antes da gente colocar tipoia no paciente, no pós-operatório imediato. Então, assim, para que o reparo tenha uma boa fixação, os trabalhos mostram que o manguito rotador precisa ter um reparo de pelo menos 350 newtons e o infraespial de 900 newtons. Então, assim, uma forma que a gente consiga mecanicamente a máxima resistência de fixação, a máxima força de fixação, é aquele que é o reparo ideal, né? E que ele, ali adiante, vai resistir às inúmeras cargas que o tendão sofre com os movimentos, além de ser um tendão estável para permitir uma reabilitação adequada o mais precoce possível, né? Então, isso aí a gente busca quando a gente procura operar um manguito rotador. Então, através disso, procuramos bons resultados funcionais e boa cicatrização do tendão. Eu não consigo dissociar muito, apesar da literatura falar um pouco diferente do que eu vou falar agora, resultado funcional ser dissociado de cicatrização de tendão. Para mim, são coisas que andam lado a lado. O tendão, um bom resultado funcional, invariavelmente, ele vai depende de um tendão bem cicatrizado. Ainda que em um momento você possa ter uma ruptura ou um tendão não bem cicatrizado, sugaia 4, com um bom resultado funcional, a tendência é que ele deteriore com o tempo, né? Então, não há dúvida de que a cicatrização do tendão levará a melhores resultados funcionais com o passar do tempo. As rupturas ocorrem, né, por falhas de cicatrização, podem ser por fatores biológicos. Existem vários trabalhos que falam sobre isso. Hoje em dia a gente tem usado o índice clássico o rotator cuff, o índice de cicatrização Healy Index, que avalia os fatores que podem interferir na cicatrização do tendão, né, chegando quando um determinado percentual de pontos, até 5 pontos, o paciente tem 88% de chance de cicatrizar, 90% de chance de cicatrizar, e quando se chega a mais de 10 pontos, ele chega a 10% de chance só de cicatrizar, levando em conta o quê? O tamanho da lesão, o grau de retração, o quanto tem de gordura no músculo, a idade do paciente, o grau de atividade que ele faz, se ele tem ou não osteoporose, fatores que interferem. Esses são fatores muito biológicos, né? Mas existem também os fatores mecânicos que não são levados em conta nas avaliações, né? Muitas vezes não são, eles são colocados de lado. E muitas vezes eles são o que vão fazer a maior diferença, né? Às vezes você precisa de um reparo extremamente forte para compensar uma má qualidade tecidual, né? Então, as características e a qualidade do reparo dentro do processo de cicatrização é aquilo que o cirurgião consegue controlar. O resto não tem jeito, é a natureza, além, obviamente, de uma reabilitação adequada. O que a natureza vai fazer com o músculo, a gente ainda não conseguiu controlar. Obviamente, existem trabalhos em biologia, células-tronco, PRP, tudo isso, mas são estudos ainda experimentais que ainda não são utilizados na prática clínica corriqueira. Então, existem alguns pontos de fragilidade que a gente leva em conta, né? Então, assim, quando a gente coloca um reparo do manguito rotador com âncoras e fio, obviamente o primeiro ponto de fragilidade é o osso, né? E tem um trabalho lá na década de 90, talvez final da década de 90, do Christian Gerber, que ele mostra que alguns pacientes desenvolvem osteoporose localizada no húmero aqui, né? Que às vezes não é uma doença sistêmica osteoporose, mas osteoporose localizada no húmero, em que isso pode levar à falha de fixação da âncora. Então, uma complicação que pode acontecer nessa região do tubérculo maior é o arrancamento da âncora e você perder o seu reparo. Outro ponto de falha seria os próprios fios de sutura quebrarem, o fio roçar ou partir o ailete da âncora. Nas âncoras metálicas era mais comum quebrar o fio,
nas âncoras absorvíveis, às vezes o que ocorre é quebrar o sinhá elet da âncora aqui e você tem uma falha nesse ponto. E, obviamente, o ponto principal de falha é o tendão de má qualidade, é a interface entre o tendão e o fio que pode falhar. Então, vários locais de falha aqui, além do nó. Hoje em dia a gente usa muita âncora knotless, mas quem usa nó, o nó também pode falhar, um nó que folgue, que não sustente adequadamente. Então, os pontos de fragilidade são vários quando a gente repara uma âncora, quando a gente repara um tendão com âncora no osso, especialmente do paciente idoso. Agora, já entrando um pouquinho no tema, já que eu fiz a introdução do básico do que a gente quer ver, que é a cicatrização do tendão, o que é que a literatura nos traz sobre a fileira simples e a fileira dupla? A gente viu que se levou muito em conta os resultados funcionais e também se falando muito sobre a cicatrização. Existem vários trabalhos de literatura que vão desde dos começo da segunda década, 2010, a partir de 2010, foram vários trabalhos comparando os resultados funcionais, até essa última revisão sistemática que eu tive acesso na literatura, que saiu no Journal Sports Medicine em 2023, e elas dizem mais ou menos a mesma coisa. Essa última meta-análise, e ela mostrou que a dupla fileira tem melhores resultados, o ACEs, o SLA score, melhor arco de movimento em elevação anterior, menor taxa de ré-rupturas comparado com as fileiras simples, né? Nas rupturas menores que 3 centímetros, os resultados clínicos não foram muito diferentes. Então, qual é a grande vantagem dessas revisões sistemáticas mais recentes? É que boa parte dos artigos avaliados já foram utilizando a sutura transóssea equivalente, que no começo da década lá era realizado outro tipo de dupla fileira. Então, em resumo da literatura, do que é que os artigos mostram, qual é a diferença? Eu vou falar mais de diferença do que vantagem e desvantagem, mas acaba a balança pendendo para um lado aqui. A fileira simples ela tem menor custo, obviamente, porque são cirurgias às vezes mais rápidas, porque se você opta por um reparo tipo knotless, às vezes com dupla fileira ele é mais rápido que aqueles que você tem que dar nó, 4 nó, 5 nó, folga nó. Então, às vezes o tempo do knotless é mais rápido, mas teoricamente o tempo na fileira simples é maior do que a fileira dupla, é menor do que a fileira dupla, e o uso de âncoras também, né? Até R$ 1.000, até US$ 1.000 por cirurgia nos Estados Unidos. Porém, como a gente vai ver um pouco abaixo, que o índice de ruptura na fileira simples é maior, será que a gente não está, na verdade, levando a uma situação em que o paciente possa ter que fazer um novo reparo ou ter que fazer uma prótese reversa no futuro? A coisa para a gente se questionar esse custo muito imediato para o custo a longo prazo. Ele também tem uma menor agressão vascular, tem trabalhos que mostram que aquela quantidade de fio muito grande no tendão pode diminuir o aporte sanguíneo da vascularização intatendínea, apesar de que os trabalhos mostram de que a grande parte da circulação sanguínea da cicatrização de tendão é de fora para dentro, ela vem do osso, do tubérculo maior. E o que é que os trabalhos mostram? Que na fileira simples, os resultados funcionais são semelhantes, principalmente nas lesões menores, aquelas lesões abaixo de 3 centímetros e principalmente as lesões menores do que 1 milímetro, do que 1 centímetro. Na fileira dupla, o que é que a literatura mostra? Que ela tem uma melhor biomecânica do reparo, porque ela cobre melhor o footprint, porque ela compartilha melhor as cargas, ela necessita de mais cargas para levar à falha, né, que ele chama de load to failure. Ela tem um mais alto índice de cicatrização, especialmente nas lesões maiores, né, médias e grandes do manguito rotador e extensas. Tem resultados funcionais semelhantes ou superior em todos os trabalhos. Não tem nenhum trabalho de manguito rotador comparando as duas técnicas que mostra resultados funcionais inferiores à dupla fileira em relação à fileira simples. Então, na média, há muito mais vantagens em se realizar dupla fileira do que a fileira simples. Existe uma complicação específica na fileira dupla, que é a lesão na transição miotendínea, mas eu imagino isso aí muito mais como erro técnico
do que como uma falha da técnica em si, né? Quando é que eu uso uma técnica ou outra, minha experiência pessoal? Desde 2005, eu tenho usado dupla fileira em quase todos os casos que a técnica me permite. Já tenho mais de talvez uns 1.400 casos operados de dupla fileira de manguito rotador. Eu tenho uma experiência grande que eu tomei isso como uma opção número um de minha vida. Como manguito rotador, eu ganho pão do cirurgião de ombro. A gente tem experiência grande aqui no nosso grupo nisso aí. As fileiras simples eu reservo para as lesões pequenas, né, aquelas lesões parciais bursais, geralmente menores do que 1 centímetro, que eu possa fazer um bom speed fix, ou alguns casos em que as lesões são tão retraídas que não conseguem cobrir o footprint do manguito rotador, né? Então, aqueles casos em que a gente tem que fazer técnicas de salvação, como ripstop e outras técnicas mais complexas de reparo do manguito rotador. Existe uma situação especial em que o manguito rompe um pouco abaixo, não na inserção, mas no meio do tendão. Nesses casos também, que a gente não consegue trazer o coto tendino para o tubérculo maior, eu também prefiro fazer a fileira simples. E a fileira dupla, sempre que possível eu faço nas lesões médias e grandes, lesões em crescente, lesões em L invertido, que são as configurações ideais, mas às vezes a gente consegue fazer também lesões em U e lesões em V, depende muito de como a gente encontra a lesão. E eu gosto muito também de fazer quando tem aquele tendão degenerado. Eu acho que se a gente puder fortalecer o reparo, também é muito importante para agregar estabilidade mecânica no reparo. Então, reparo tipo fileira simples, é uma lesão menor, uma lesão parcial bursal, que eu acho que é uma boa técnica para a gente fazer o reparo, que o footprint medial está preso, então a gente coloca a âncora lateral e fixa. Então, lesões como essa, assim, uma lesão pequena, que a gente vê uma pequena área de desinserção de meio centímetro, 7 milímetros, a gente pode fazer um ponto tipo speed fix, como esse daí, uma cirurgia rapidinha, passa um ponto e reinsere o tendão ao osso. Ou outra lesão pequena, são pacientes meus, esses pacientes que eu vou colocar, uma lesão pequena também, que a gente consegue fazer facilmente a gente vê uma pequena área de desinserção, que a gente consegue fazer pontos simples mesmo, aí já não é o speed fix, eu tenho uma âncora metálica aí, e fazendo reparo, sutura, e aí a gente consegue fazer uma reinserção praticamente anatômica do manguito rotador, né? A dupla fileira. A dupla fileira é importante fazer uma ressalva, que as duplas fileiras não são iguais, né? Essas foram as duplas fileiras inicialmente, 4 âncoras com 4 pontos lineares aqui, né? Depois foram desenvolvidos outros conceitos, a double pole, ligando o fio de uma âncora no fio de outra âncora. Depois o suture bridge, que dava-se um ponto aqui, depois conectava. Depois o speed bridge, o equivalente transóssea. E aí várias outras técnicas que estão descritas na literatura. Mais recentemente eu vi essa técnica bem interessante aqui, que esses autores escreveram, que é uma terceira âncora, que eles chamam o tripod anchor, né? O tripod anchor, que ele coloca mais lateral aqui naqueles pacientes que têm muita osteoporose. Uma âncora aqui, usando os fios da âncora da fileira lateral para impedir que ela arranque do osso. Então, ele faz a dupla fileira clássica e coloca uma âncora aqui para estabilizar essa. Ele usa analogia para a montagem de uma tenda, explica biomecanicamente por que ele faz isso. Eu nunca fiz, mas eu acho que quando a gente tem osso muito osteoporótico, que é um grande problema, é uma boa opção. A grande questão é custo. Aqui na Bahia, que há um tempo atrás a gente literalmente nadava de braçada, de um tempo para cá os convênios estão fazendo pacote, diminuindo a quantidade de material. Isso tudo tem dificultado que a gente faça as técnicas que teoricamente seriam melhores para o paciente e às vezes o barato acaba saindo caro, né? Então, isso tem sido uma briga constante aqui de uso de material com convênio, com técnica cirúrgica, mas não é fácil o momento que a gente está vivendo, né? Então, por que as duplas fileiras não são iguais? É óbvio que não são iguais. Se a gente vê um reparo como esse à esquerda, ele é completamente diferente do reparo à direita. Esse aqui é um reparo dupla fileira dos primeiros, o da esquerda, e o da direita já um tipo suture bridge ou speed bridge, que a área de contato é muito maior e a fixação é muito maior.
Qual é o princípio desse ponto tipo speed bridge? Quando você conecta uma âncora a outra, quando o tendão contrai, ele cria um resultante vetorial que comprime o tendão contra o osso. Isso aumenta a pressão e aumenta o poder de cicatrização e diminui a chance de falhar. Então, esse é um princípio mecânico, biomecânico, e que garante uma melhor estabilidade do reparo. Existem algumas dicas, rapidamente eu vou falar, para minimizar as falhas no reparo, talvez sejam as coisas mais importantes. Material, posicionamento, reconhecimento da lesão, o preparo do footprint, a posição das âncoras, a passagem dos fios pelo tendão e a forma de fechar. Material adequado, obviamente, geralmente são âncoras absorvíveis. Hoje em dia a gente tem essas âncoras biocompostas, né, de ácido polilático, fosfato tricálcico, que diminuíram aqueles efeitos de fazer uma área de edema no osso, uma área de absorção óssea no tubérculo maior, que eram as âncoras mais iniciais. Tem também hoje âncoras em pique, né, que é a poliéster-cetona, que é utilizada também para esse tipo de reparo, né? E aquelas âncoras biocompostas, elas têm um pH mais fisiológico para degradação. É bom essas âncoras que têm esses orifícios e que o osso, inicialmente, ele permite que o sangue entre o sangue do osso entre pela âncora para cicatrizar o tendão e também permite que cresça o osso para dentro dos orifícios, estabilizando a âncora e diminuindo a chance de arrancamento dela. E você pode usar fios ou fitas de alta resistência. A fita, geralmente, ela tem uma maior resistência, menor chance de falhar, né? A posição que se opera, decúbito lateral, cadeira de praia. É importante lembrar que a gente usa vários portais para esse reparo, porque eu pouco me preocupo com portal, assim, eu me preocupo mais em colocar a âncora na posição correta, então às vezes faço 4, 5, 6 portais no paciente, depende, eu tenho que entrar num bom ângulo de ataque para a âncora. Sempre eu começo minha artroscopia no espaço subaqueal pelo portal posterior, mas nem sempre a gente consegue enxergar bem para o reparo em dupla fileira. Então, aqui uma visão de uma lesão pelo portal posterior. Aqui a gente vê um tecido bursal bem inflamado, geralmente eu limpo bastante a bursa. E aí a mesma lesão vista pelo portal posterolateral, a gente vê melhor ela, e aí a partir daí a gente programa o reparo. Faço uma bursectomia ampla, não só para visualizar adequadamente o tendão, mas tem trabalhos que mostram que a bursa tem algumas enzimas degradantes que podem atrapalhar o reparo. O preparo do footprint talvez seja biologicamente importante, o mais importante que a gente faz, né? Então, a limpeza adequada, tem a possibilidade de fazer microperfurações, mas eu sempre gosto de usar o bore, eu tiro o osso, exponho o osso subcondral para que ele se torne o osso sangrante. Então, aqui um tendão que a gente puxa, a gente vê as bordas do tendão, é uma borda relativamente boa, sangrante, e também vê que o osso, se a gente baixa um pouquinho até a pressão da bomba, a gente vê que o osso também está sangrando ali, tem uma boa vascularização. Então, é muito importante o preparo do footprint. Outra coisa muito importante é reconhecer adequadamente o formato da lesão, então puxar o tendão, olhar aonde ele reduz adequadamente, evitar deixar aquelas orelhinhas principalmente posterior no tendão, então procurar tentar achar a melhor posição de fixação. Nem sempre é possível, às vezes a lesão não tem um formato tão preciso e tão regular, mas assim, tentar fazer um formato, tentar identificar o formato que melhor ela se adeque ao reparo. É importante um bom ângulo de colocação das âncoras, especialmente a âncora medial. Às vezes o acrômio atrapalha um pouco ali, você tem que mudar um pouco a posição do braço, aumentar um pouco a abdução. Eu sempre procuro colocar nesse ângulo de 45 graus, como foi descrito lá o ângulo do morto, né? Em analogia à sustentação do morão de uma cerca, né? Então, o ângulo de 45 graus, então a colocação da âncora medial, as duas âncoras colocadas, sempre uma em cada borda do reparo, nas lesões crescentes, né? E outro ponto fundamental para evitar a ruptura da transição miotendina é a passagem do fio medial. Então, é muito importante esse última foto à direita aqui, quando você passa o fio dentro do músculo, ele rasga o músculo. E, às vezes, a maioria das vezes, a ruptura é por erro técnico, como eu falei. Então, o fio deve estar posicionado a 2 a 3 milímetros da transição músculo-tendinosa, que é onde aborda a porção medial do tendão, deita sobre o tubérculo maior do húmero. Então, no intraoperatório, é importante identificar essa lesão, ou a transição músculo-tendínea, e passar o fio um pouco afastado, e aí uma passagem do fio,
aqui outra passagem do fio. Então, você tem várias formas de passar fio. Eu geralmente uso essas pinças anterógradas, e aí você passa para você fazer o reparo. Outro ponto importante é a colocação da âncora lateral, lembrando que essas âncoras, geralmente, elas medem entre 1,5 e 2 centímetros de comprimento, então você tem que dar um tipo pass point, uma passada aqui de 8 milímetros a 1 centímetro para a lateral, porque senão o tendão fica muito tenso. Então, aí você consegue levar o tendão para o tubérculo sem muita tensão. E a tensão excessiva, às vezes, pode provocar uma ruptura. São traqueios que a gente pega à medida que a gente vai fazendo a cirurgia, vai achando esses pontos ideais. Isso não está muito escrito nos livros, não é? É um pouco de feeling também do cirurgião. Estou mostrando alguns casos, esse um caso com um tendão bem degenerado aí. Esse tendão degenerado, eu sempre gosto de fazer esse tipo de dupla fileira aí, que eu acho que ele sustenta muito bem, ele garra melhor no tendão, diminui a chance mecânica de soltura. Aqui, um outro tipo de lesão, nem sempre aquela lesãozinha do livro, a gente pega a lesão degenerada, é importante identificar a posição, como é que ele reduz melhor, aí como é que a gente fixa melhor. Então, esse é aquele caso que a gente coloca aquelas âncoras ali e faz esse contato entre as duas fileiras e fixa medial e lateral. Aqui um outro caso de uma lesão também completamente irregular, você vê que nem sempre são aquelas lesões do livro, em crescente clássica, são lesões extremamente irregulares aí que a gente consegue. Esse caso eu fechei com uma âncora só, medial, ao invés de duas, e dei ponto lateral e ponto que a gente chama de apical, fechando a lesão. É outra forma de fechar em dupla fileira, mas com a modificação da dupla fileira original. Aqui um outro caso, esse é o caso clássico dos livros, o caso em que a gente tem uma lesão em crescente, coloca as âncoras medial, essa âncora era a âncora que a gente usava antigamente, só em ácido polilático. Eu reparo, esse aqui era uma senhora muito idosa, eu associo uma técnica chamada double puller, a dupla fileira, então, assim, para conseguir um bom reparo. Existem lesões que a gente não faz esse tipo de reparo, lesões como essa daqui, o tendão extremamente degenerado e que a porção lateral ficou presa no tubérculo maior. Então, essa lesão fez um reparo diferente, pontos lateral. Esse caso não se presta à dupla fileira, é uma lesão com padrão atípico. E aqui, eu estou terminando, já estou terminando. E, para terminar, um outro tipo de lesão que a gente não faz dupla fileira, essa é uma lesão extensa, grande, muito retraída, isolada do supraespinhal. Aqui a gente vê retraído, bíceps tenotomizado, e o tendão não vem de jeito nenhum. Eu fiz uma técnica que chama de duplo deslizamento, isola a espinha da escápula, traciona o tendão, e ele não tem elasticidade para chegar até o tubérculo maior lateral. Então, você deslizei ele do ínfra, deslizei anterior, limpei todo o processo coracoide lá na frente, desinseri o ligamento coracomeral da base de coracoide, e mesmo assim o tendão não chega. Essas são lesões que a gente tem que pensar em outras técnicas de reparo do manguito rotador. Então, em resumo, esses são os livros que foram presentes do professor lá do Burkhardt. E a evolução dos reparos estão aí. Eu aconselho quem tem interesse em fazer essa técnica que leia cuidadosamente esses livros. E sempre que possível, aí é o que a literatura tende a mostrar, faça a dupla fileira, porque ela é melhor biomecanicamente, tem maior origem de cicatrização, que é preditora, no caso, da cicatrização de bons resultados. Siga passo a passo buscando a perfeição. Muitíssimo obrigado e desculpe o tempo. Parabéns, Beto, excelente aula. Muitos casos. Parabéns pelos reparos também, muito bonito. E abrir para perguntas. Quem tem alguma pergunta para fazer, algum questionamento? Dr. Carlos Barbosa elogiou a aula e está fazendo uma pergunta aqui. Jorge, meu slide ainda está apresentando aí? Não, tá a tela. Não, está minha tela, é? O desktop do computador. Pronto, suspendeu. Interrompeu? Interrompeu. Você viu o questionamento aí no chat, Beto? Dr. Carlos Barbosa está perguntando se em relação à fileira dupla versus simples, você libera mais precoce o paciente para atividade esportiva ou para reabilitação, por exemplo?
O Carlos, obrigado pela pergunta. Obrigado, Jorge, pelas palavras suas aí. Não, eu não. Meu protocolo de liberação são 4, eu geralmente uso 4 semanas de tipoia. Eu sigo mais ou menos aquele protocolo do Burkhardt. Rotação externa, deslizamento na mesa na fase inicial, suave, 4 semanas de tipoia. Agora, quando a lesão é muito grave, eu seguro 6. Eu sou mais conservador aí do que a maioria, digamos assim. Eu seguro 4 semanas de tipoia de abdução, que eu uso de rotina já há muitos anos, aquela Chantal, Dorto, aquela marronzinha mesmo, e 6 semanas nas lesões muito extensas. Nas lesões de baixo grau, ou parcial bursal, aquelas que têm mais risco de capsulite, e que são muito pequenas, eu solto um pouquinho antes, com 3 semanas. Beto, está Oi, ouvindo? estou te ouvindo. Bom, um dos problemas da gente, como você falou, é o custo do material. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir material que você possa fazer uma sutura bridge. Como você falou, há um tempo atrás a gente nadava de braçada, conseguia com mais facilidade, mas cada vez está mais difícil a gente conseguir a quantidade de âncoras e o material necessário para essa técnica. Nós sabemos, você falou do fiber tape, né? Outro dia a gente leu um artigo, né, no grupo da gente, mostrando que não tem uma diferença estatística entre você usar o fiber e usar o fio. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que tem uma diferença de preço aí entre os dois materiais significativa, que a gente é massacrado, mais ou menos, pelas empresas, para que a gente esteja sempre usando mais caro, mas isso não se traduz no resultado final. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Especificamente sobre o fio que você perguntou? Sobre a diferença entre a Faber-Tape e o fio. Se Eu você acho que, eu tem, acho que o se você tem uma experiência muito grande dessa técnica, que eu sei, e queria ouvir isso de você. eu acho que o fio é meio que a cereja do bolo ali. Ele é um fator a mais dentro de tudo isso que existe nas variáveis da cicatrização do tendão. Você me pergunta, talvez seja o menos importante. Conforme a gente discutiu esse artigo, acho que foi, não sei se foi eu, você que levou para o grupo, pode discutir. Mas, assim, ele realmente tem uma resistência maior, mecanicamente tem uma resistência maior. Se isso vai interferir na cicatrização final, a literatura parece que mostra que não, né? Pelo que a gente teve acesso. Mas essa não é a briga que eu compro mais, tá? Hoje em dia eu não compro mais essa briga, não. A briga que eu compro é para ter as âncoras. Se vai ter Faber Tape, eu já deixei de lado. Já está bom, né? Faber Tape ou fitas. A gente falou do Faber Tape, mas Sim. fitas, que é briga demais. Você sabe como a gente. Você quer comentar, Guilherme, alguma coisa nessa linha? Qual é a sua experiência em relação a isso? Então, é exatamente, é muito semelhante, Carlos. O tape, na verdade, ele dá uma segurança maior, aparentemente, mecanicamente, né? Porque você tem uma área maior comprimindo o tendão no tubérculo maior, então isso me dá uma segurança maior. Agora, será que isso efetivamente dá certo ou não? Tudo depende da posição que você coloca. Se você colocar ele em posição transversal, você pode esquemear mais, inclusive, e aí ele vira o vilão. Se você colocar ele longitudinal, pode ser que ajude. Aliás, até uma pergunta por curiosidade. Quando você faz a sutura em fileira simples, normalmente usando uma âncora, até por essa dificuldade de a gente conseguir a liberação do material, isso aqui em São Paulo também é bastante frequente, né? Esses pacotes que você mencionou. Qual o ponto que você gosta mais de usar para fechar uma lesão pequena, por exemplo? Eu Você faço usa speed o Speed Fix, fix, tá? assim, a grande maioria das vezes. Tem um tempo que eu não uso nó. A âncora, assim, a gente não tem tido dificuldade assim, conseguir. A dificuldade é a quantidade, não é nem o tipo. O tipo a gente até consegue, as âncoras que permitem knotless, das marcas A mais Swivel Lock que eu vi que você usou algumas vezes ali. que eu uso já mais há muito tempo, mas assim, hoje em dia, com essa coisa das 3 marcas, eu tenho usado da Zimmer, tenho usado da Johnson, tenho usado É isso. todas elas. Hoje em dia tem mais ou menos
parecido, o princípio é o mesmo, né? Muda um pouquinho a Sim, técnica, o princípio é o mais mesmo. barreiras do que outras, né? Mas o princípio é o mesmo. Então, eu prefiro fazer speed fix. É muito rápido, simples o speed fix. Ah, eu sei. Eu já fiz algumas vezes, alguns casos sim. Antigamente a gente usava muito o Mason Allen modificado, né? Como um ponto. A minha pergunta a você é justamente porque vinha aquela discussão se o Mason Allen é esquemiante ou não é. E o que que você achava isso em relação a. Eu, particularmente, nunca tive índices de re-ruptura maior usando o Mason Allen. Embora, teoricamente, você sabe que a irrigação sanguínea pode ser bloqueada por ele, mas. Enfim, é algo meio pessoal mesmo a respeito disso. Sim, a minha experiência com o Mesoela é bem pequena. Eu usei muito pouco. Eu comecei a fazer dupla fileira muito cedo, quando pouco se falava, em 2005, quando vi os primeiros casos, eu comecei a fazer. Tem até um caso que eu brinco, foi meio da clandestinidade, tinha uma funcionária da Artrex aqui da Bahia, que eles importaram, a mãe dela rompeu, eles importaram o Suivlock, que nem tinha Anvisa, para eu poder fazer um speed bridge nela aqui, assim, talvez É, o primeiro aqui. Assim, então, eu fiz muito poucos casos de Mason Allen. Já tem um tempo que eu faço o speed fix nas lesões. E quando eu fazia, mas menores. eu fazia ponto simples mesmo, o nó simples. Repare, Eu percebi que você foi um discípulo do Burkhardt, né? é, 8 visitas, eu fui lá também várias vezes. Tenho esses livros cowboy todos, eu tenho aqui também. era um cara muito bacana, né? Muito. Buckhead não aguentava mais Beto lá, velho. Quando o Beto chegava, Você. o cara dizia assim: vem Beto de novo. A gente tem aqui mais uma pergunta. Luiz quer fazer uma pergunta. Pode abrir o áudio e falar, Luiz. Quero sim, professor. Pegando o gancho da pergunta do Dr. Guilherme Sela, em relação à Suture Bridge e a dupla fileira, existe aquela boa e velha discussão sobre a força de vetorização quando o húmero faz a rotação externa e pode causar pequenos movimentos, esses pequenos vetores de rotação externa podem causar a não cicatrização ou a falha mecânica. O que é que o senhor pensa sobre isso? É algo que eu venho estudando agora, né, há curto período, e é algo que me faz ainda ter certas dúvidas. Desculpa, falhou para mim a pergunta algumas vezes. Não sei se vocês escutaram bem. Eu entendi que diminui a rotação externa, é isso? Não, não, eu posso repetir. É, em relação à dupla fileira e à Suture Bridge, né? Quando existe uma rotação externa, uma rotação lateral do húmero, existe uma força de vetorização, uma pequena força de vetorização lateralizada. E isso possa ser que cause uma falha mecânica, uma falha biomecânica do tendão se cicatrizando no osso. Foi algo que eu comecei a ler recentemente e assim eles trazem isso como um ponto, um contraponto à dupla fileira, é, propriamente dito, da técnica da dupla fileira. Eu queria meio que o senhor elucidasse um pouco mais sobre isso, o próprio doutor Guilherme Sela e também o próprio Carlos, porque foi algo que eu vim estudando e eu estava tendo dúvidas sobre. Carlos, quer falar? Você falou sobre fileira simples, fileira dupla? Na verdade, assim, eu não tenho esse conceito, não conheço esse conceito de rotação externa atrapalhar a cicatrização. A cicatrização do tendão já tem um bocado de coisa que atrapalha. E, particularmente, a rotação interna é o movimento que você roda bastante o tendão. Eu evito. A rotação interna eu só começo na oitava semana de meus pacientes, oitava a 10ª semana. O último movimento que eu começo, até passivo. Mas eu não conheço esse conceito, não, de que a rotação externa aumenta a chance de ruptura da dupla fileira. Não conheço, desconheço. O que acontece na rotação externa é que ocorre uma anteriorização da cabeça do húmero em relação à glenoide naturalmente. Mas o que eu ia questionar é justamente como é que é o pós-operatório, né? Porque, teoricamente, a gente mantém e inicia o movimento após a cicatrização. Então, se você iniciou esse movimento, a reabilitação após a cicatrização, nós não temos falha de cicatrização por causa disso, né? Então,
depende muito do protocolo utilizado. E quando eu falei de lesão parcial, na técnica transtendão, o próprio Burkhardt alterou o seu próprio protocolo para evitar a rigidez. Mas aí nós estamos falando de lesão parcial, que são lesões bem menores, né? E que ele coloca já no primeiro dia pós-operatório a elevação e rotação lateral como rotina, quando se utiliza o transtendão. Aí poderíamos discutir sobre a questão de cicatrização, mas caso contrário, se manter 4, 6 semanas imobilizado, no meu conceito, realmente isso não vai atrapalhar, porque ele já vai estar cicatrizado, né? Isso, exatamente. A literatura é bem, essa ela é enfática, né? As rupturas das lesões pequenas e médias ocorrem nas primeiras 6 semanas, né? Se não rompeu aí, não vai romper Vai mais. romper. As extensas podem até romper mais tarde. Tem trabalhos que mostram que até 6 meses, tem pacientes com 3 meses não tem ruptura, mais adiante você encontra. Mas assim, a fase crítica realmente são as 6 primeiras semanas. E aí a gente tem que proteger, não tem jeito. Ainda que isso tenha um preço de uma rigidezinha, de um retardo da recuperação, tem um preço a se pagar, mas a sensação para mim mais desagradável do médico que eu passei hoje, ontem por uma dessa, é o paciente voltar com a ruptura. Não tem coisa mais você desarma, né? Então voltou, faz a ressonância, está o tendão roto de novo. Pô, é frustrante. No, no nosso último curso, né, que foi o SICOC agora em abril, foi até onde o Diógenes gentilmente me fez o convite para dar essa aula. Eu tinha que moderar uma mesa redonda moderna e o tema era rerotura. Aí é um tema complicado que você tem que procurar nos seus casos que você falhou, né? Quer dizer, que o caso falhou. Então, eu tive uma, assim, ainda bem, né? Eu tive uma certa dificuldade, porque isso não é rotina, é rerotura, mas acabei encontrando um caso de uma senhora, que foi o que eu apresentei, mas a minha surpresa foi que ela ficou tão bem do primeiro reparo, que foi um reparo de dupla fileira, que ela resolveu pegar uma escada para fazer uma poda na casa dela. E aí, na hora que ela foi pegar a escada, que pesa sei lá quanto, colocar lá em cima, ela meio que deslizou e acabou tendo um trauma. Então você fala, bom, a culpa não foi só minha, quer dizer, não foi minha, né? Foi um trauma que aconteceu. Então é um fator que, apesar de uma boa sutura, isso o tendão é que vai falar, né? E é o que você disse, lesões extensas, 3, 6 meses, às vezes arrebenta. Exatamente. Beleza, professor, muito obrigado. Imagina. O Dr. Braulio comentou que ele tinha uma pergunta a fazer, mas o Dr. Carlos Alberto acabou respondendo. E o Dr. Diogo Guevara levantou a mão para fazer uma pergunta. Vai lá, Diogo. Parabéns, Beto, pela aula excelente. Beto, três perguntas bem rapidinhas aí. Primeira, o que é que você acha do ponto de vista de dor? O que é que você faz para o paciente ter menos dor na dupla fileira, no speed bridge? Segunda pergunta, pacientes idosos, né, acima de 70 anos, 65, 70 anos, você faz a primeira âncora já medial, que teoricamente a gente já tem um osso com uma qualidade maior, melhor. Você tem algo que você faça em divergir âncora para fazer uma dupla fileira numa paciente nessa idade bem ativa que você busca fazer uma dupla fileira? Eu tenho a mesma linha que a sua, sempre que eu posso eu faço dupla fileira. E a terceira pergunta seria em relação aos pontos mediais. Você tem dado, a gente, acho que é o ponto mais broxante de quem opera, é o paciente voltar, e aquilo que a gente falou na última aula que eu apresentei, é não ter medo de pedir ressonância no momento certo. Mas você ter uma ressonância e o paciente com ré-rotura sintomático é muito ruim, é muito chato para nós cirurgiões. E o que você tem feito, né? Quando a gente começa a operar depois do fellow, a gente vai sempre muito confiante em muitas técnicas novas, mas com o tempo a gente vai ficando um pouquinho mais cuidadoso e você tem dado o ponto medial entre as âncoras mediais, né, um ponto em U, né, e deixando para passar a lateral. Como é que você tem feito? Ou não, tá fazendo tudo knotless mesmo, se você tensiona um pouquinho mais, puxando com um bird beak, não, mais uma pinça que puxa tape e puxando o tendão na fileira medial para ela ficar mais tensionada. O que que você tem feito? Ou dá ponto medial mesmo na fileira medial? O que que você tem feito, Beto? Bom, a primeira pergunta que você me fez foi sobre dor pós-operatória. Eu nunca entendi direito a dor do manguito rotador, ela é muito variável. Eu não acho que ela tem relação com a técnica operatória.
acho que tem mais relação com a resposta do paciente mesmo. Tem pacientes que eu faço speed fix rapidinho, morrem de dor. Tem uns que te faz uma baita cirurgia, o cara não tem dor nenhuma. Assim, acho que tem a ver com Verdade. o estado emocional do paciente, tem a ver com hábitos de vida. Tem um cirurgião nos Estados Unidos, em Oregon, o Patrick Denard, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre você fazer algumas coisas um pouco diferentes, botar para ouvir música, fazer atividade física que libera endorfina, usar algumas coisas que quelato de magnésio para dormir melhor e que alivia a dor, algumas coisas que você possa tirar um pouco o foco da dor do paciente para que ele tenha uma recuperação melhor. Analgesia eu evito anti-inflamatório, uso mais Novalgina e Tramadol, geralmente, eventualmente uso anti-inflamatórios se uma dor que eu não consiga controlar, mas a maioria dos pacientes eu consigo controlar sigelo e analgesia com fisioterapia quando a dor está muito intensa, se não, deixa a fisioterapia um pouco mais para frente, para a partir da quarta, sexta semana. Em relação aos pontos mediais, eu habitualmente não dou, há muito tempo eu não faço, seria aquele ponto que você fala, tipo, nem o Suture Bridge, nem o Double Puller, nem uma coisa nem outra. Raramente, se for um paciente mais idoso, com tendão um pouco mais fragilizado, às vezes eu faço o ponto, a dupla polia medial, para intercalar ali, para aumentar a estabilidade, mas a gente sabe que ali você acaba agredindo um pouco mais a vascularização do tendão. Então, assim, é um ponto que eu faço eventualmente, mas não faço de rotina, não. E a outra pergunta, eu não lembro. Foi alguma coisa de osteoporose? Paciente com osso osteoporótico. O osteoporose é um grande problema, né? Felizmente, não é uma coisa que a gente encontra tanto. Eu procuro lateralizar um pouco mais a âncora no tubérculo. Acho que o pior lugar para você colocar ela é muito perto da borda, tá? Muito perto da borda, porque o fio acaba entrando e comendo. Quando você usa a tração da dupla fileira, o próprio fio faz uma fraturinha na borda ali, na tração. É equilibrar a força da mão, não dar muita tensão e também rezar para a âncora não soltar. Viu? Felizmente, eu tenho pouquíssimos casos de soltura de âncora. Essas âncoras modernas aí, elas fixam bem, mas quando o paciente tem osteoporose maior, eu seguro mais na tipoia, não deixo mexer de jeito nenhum. Espero que É, haja incorporação ali do tendão com o osso, que haja uma cicatrização inicial, para que a tração na âncora diminua, entendeu? Mas não sei se a gente não faz, não tem soltura, talvez porque não faça exame, mas assim, ela não aparece no raio-x, a maioria das âncoras são radiotransparentes, mas não é comum eu ter soltura de âncora, não. É raro. Essa é uma complicação rara em minha mão. uma coisa que eu tenho feito com muita frequência, em todos praticamente, é avaliando artroscopicamente mesmo, como é que você desce todo o braço ali, sobe e desce o braço, que são movimentos básicos que o paciente acaba fazendo, né? E eu acho que se a gente está ali de cara, é o momento de resolver qualquer coisa, né? E você fazer essa avaliação até para liberar com confiança para a reabilitação com o fisioterapeuta, eu acho que ajuda muito, né? Uma dica é você avaliar ali, né? Levar, abduzir e aduzir o braço no nível da tipoia, que você pega muita tensão. No paciente você faz uma dupla fileira e você solta o braço de qualquer jeito, da hora, no momento que você vai passar da mesa cirúrgica para a maca, são momentos que eu acho crítico, né? Se não tiver um cuidado adequado e uma avaliação também adequada nossa logo no pós-operatório imediato. Perfeito. Guilherme, quer comentar alguma coisa, Guilherme? Duas dicas aqui que eu estava pensando, ouvindo a discussão de vocês, você fazer um orifício de entrada menor do que o preconizado pela técnica e não machear a âncora. Então, com isso, você aumenta esse atrito entre a âncora e o osso, e isso diminui a chance de soltura, né? Então, são coisas que muitas vezes a gente tem que se virar ali na hora e tentar solucionar, né? Existem algumas âncoras que você tenha o passo dela como se fosse um parafuso de osso esponjoso, e que você tem uma possibilidade de pegar melhor nesses ossos com mais osteoporótico. Com uma asa maior, né? Isso, eu chamo de passo, mas é uma asa maior, com um parafuso para Esponjoso. osso esponjoso. Isso. Bom, pelo adiantado da hora, já encerrou aqui as perguntas. Eu só tenho mais uma pergunta, duas na verdade.
muito se falou sobre a sutura do supra e infra. Eu queria saber de vocês em relação ao subescapular. Vocês também dão preferência às fileiras duplas, quando possível, porque tem uma dificuldade técnica maior em realização da sutura do subescapular. E a segunda pergunta em relação a fatores que auxiliam a cicatrização do tendão. Se vocês fazem alguma coisa como uma cromplastia, tipo abdução ou algo do tipo para facilitar a cicatrização do tendão. Em relação ao subescapular, aí nós temos duas situações, a lesão isolada dele e a lesão combinada. Tecnicamente, quando você acessa a face anterior do húmero, muitas vezes com o tendão retraído, você tem que liberar a parte da cápsula, isso aumenta muito o inchaço do ombro ao longo da cirurgia. Então, você tem que pesar muito essa relação técnica para você conseguir terminar bem a cirurgia e fazer toda a sutura. Quando a lesão é isolada, eu tento sempre fazer dupla fileira quando possível, tanto a disponibilidade material quanto o fato de ter uma resistência melhor do ponto. Então, sim, quando possível, sim. Em relação à parte da cicatrização, eu acabo fazendo a cronoplastia em todos, né? Eu aprendi assim há 20 anos lá com o Keck na Santa Casa e mantenho esse conceito de que, embora ainda haja discussão na literatura se faz ou não faz a cronoplastia, se adianta ou não adianta, eu acho que o alargamento do espaço subacromial só é benéfico. Até hoje, a gente bate até na madeira, sei lá, mais de 2.000 casos operados e nunca tive uma fratura de acromo por ter feito mais ou menos a cronoplastia. Então, assim, eu sempre faço. Sempre faço, porque eu acho que eu já estou lá mesmo, já está anestesiado, já demora pouco para fazer, eu faço sempre. E eu sempre mantenho o tipóide de abdução. Eu acredito que, principalmente o tendão supraespinal e infra, pelo vetor de ação, a tipóide de abdução, ela diminui a tensão do ponto. Então, eu sempre mantenho a tipóide de abdução. Eu concordo, eu faço igual. A tipo de abdução sempre, há muito tempo que eu uso tipo de abdução, é rotina minha. Em relação ao subescapular, que você falou, quem opera decúbito lateral tem um pouquinho mais de dificuldade de operar subescapular do que quem opera em cadeira de pé. Eu já observei isso, talvez seja onde haja a maior diferença. Eu uso aqueles artifícios, óptica de 70, aquela história de posteriorização da cabeça, mas geralmente eu faço fileira simples. Raramente faço dupla fileira. E teve mais uma pergunta que Diógenes fez que eu não A estou. cronoplastia. A cromioplastia. Isso é meio cíclico, né? Teve a É. época que todo mundo fazia, tem a época que não se faz mais e hoje parece que é uma tendência a fazer. Eu tive uma época radical que mesmo os meus professores faziam de rotina, os- todos faziam, eu não fazia, praticamente ninguém, só se fosse aquele acrômiozão curvo. Hoje eu faço, se tem sinal espelho, se for paciente muito jovem, eu faço. E nos mais idosos eu evito. Paciente de mais de 70 anos eu evito, pelo medo de fratura do acrômio, apesar de nunca ter tido também. Mas, assim, eu faço em alguns casos, outros sim, outros não, não tenho convicção que vou fazer sempre. Você, como discípulo do Burkhardt, nas lesões do subescapular, você chegou a fazer coracoideoplastia? Vários, vários. É. Quando eu fui para lá, eu Faço- voltei e comecei a fazer em vários também. Eu faço mais coracoide do que acrômio, assim. É mesmo? É uma coisa que ele ensinava mesmo. Mas ele fazia Ele acromioplastia fazia, todos fazia os. sempre. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, doutor Guilherme, doutor Carlos Alberto. Eu achei excelente as aulas, acho que foi um dia de muito conhecimento. E aguardo vocês na próxima reunião, que vai ser mensal agora. Obrigado a todos, boa noite. Guilherme, Queria obrigado. agradecer bastante a oportunidade, viu? A Bahia agradece Obrigado. você aqui. Manda um abraço em todos aí, Alberto da turma toda aí, tá certo? Pode deixar. Amanhã a gente já está no ambulatório, já transmito. Um abraço em todos aí. Obrigado, tchau.